Olá pessoal, aqui é o professor Elvis Chaves. É uma grande satisfação estar sempre falando aqui com vocês um pouquinho, né? E hoje a gente vai dar continuidade a uma conversa que a gente iniciou há uns 2 ou 3 meses atrás, quando eu estava falando um pouquinho sobre aquela indagação, né, que os alunos têm: por que que eu erro tanto, professor? E essa é a parte 3 do vídeo. Eu fiz algumas anotações e queria compartilhar com vocês um pouquinho dessa reflexão, né, sobre os motivos, né, que fazem com que você erre tanto quando está tocando, principalmente o aprendiz, né, a pessoa que está estudando e tem ainda assim, muita dificuldade de técnica, coordenação motora, né, mas é possível a gente identificar também alguns erros da nossa parte, né, que contribuem para que esses erros eles não nos abandonem, né. Bem, eu anotei 6 tópicos, certo? Eu vou ler e vou fazer alguns comentários, tá certo? E seria interessante aí que você anotasse e, se possível, também fizesse seu comentário, né? Trocasse aí experiências, né? Contasse um pouco da sua história também, tá? Para enriquecer um pouco esse diálogo, ok? Então vamos lá. O primeiro tópico eu anotei seria: você só se preocupa em aprender músicas, e as músicas de sua preferência. Isso é fato, né? Toda vez que alguém me procura, geralmente eu percebo, né, que há uma grande preocupação dos alunos de aprender a tocar as músicas que eles gostam, as músicas que eles conhecem, né? Mas é de grande valia, né? É muito importante que durante o seu processo de estudo, de aprendizagem, essas coisas, que você tenha novas experiências, né? Que ao ler partitura, você dê preferência a partituras de músicas que você não conhece, porque realmente é um desafio para a sua leitura, né? Para a sua capacidade, fazer a leitura de músicas que você nunca viu, que você não tem em memória, né? Então é muito válido a experiência de ter acesso a um repertório que você não conhece, né? E abrir mão um pouco do repertório que você conhece. E isso no processo de aprendizado, né? Na escola, como professor, você precisa se submeter às sugestões que são passadas para você. O segundo tópico seria: você não sabe estudar e nem segue as instruções do professor ou do método que adquiriu. Uma coisa que é muito importante dizer é que todos os métodos, né, toda a aula, tudo que um professor geralmente passa para a gente, foi previamente pensado, foi previamente analisado. Claro que nem tudo tem o resultado que a gente espera no tempo que a gente idealizou, né? Mas uma coisa é certa: eu não acredito que um professor, que uma escola, que um método, somente aqueles métodos que você compra, que está ali na livraria, está ali na internet, eles foram feitos de forma aleatória. Não. Eles foram analisados, eles foram pensados e os resultados daquilo foram previstos, né? Que leve tempo ou menos tempo, mas você precisa levar em conta que é importante que você siga as instruções de estudo, que você siga o repertório que é proposto, né? Porque geralmente o repertório que é proposto para a gente estudar, uma coisa é levada em conta. Será que aquele aluno consegue tocar determinada coisa? Geralmente a gente escolhe processos, a gente escolhe temas, a gente escolhe músicas, né, como exercícios didáticos, escalas, mas a gente sempre leva em conta a capacidade que o aluno tem de fazer, né? Então a gente sempre tenta fazer de forma gradativa, ou seja, a partir do mais fácil para o mais complexo, né? Seria interessante que, para parar de errar, você começasse a seguir os seus estudos, né, de acordo com as instruções que você recebe. O tópico 3 seria: a sua técnica é ruim. O que seria técnica, né? A minha capacidade de tocar. Eu posso até saber as notas de uma música, eu posso até imaginar, de ter visto na internet, já anotei, mas na hora de tocar meus dedinhos não vão, eles não obedecem, né? Então isso é um problema de técnica. Como é que você resolve isso? Estudando escalas, estudando a nona, né? Pergunta ao teu professor, ele vai passar alguns exercícios para você que servem como ginástica para os dedos, né? Às vezes você não sabe as notas direito, o nome das notas, a sequência das notas. Tem gente que estuda 2, 3 anos e não sabe a sequência das notas, ou tem dificuldade de encontrar as notas no instrumento.
Isso aí é um assunto bem básico que a gente tem que sanar 2, 3, 4 semanas quando a gente inicia o nosso estudo musical, né? O tópico 4 seria: você não procura evoluir, está sempre querendo fazer o mais fácil o mais bonito aos seus ouvidos. Nem tudo que a gente estuda no nosso dia a dia é musical. Por exemplo, as escalas, se bem que as escalas elas soam até musical, mas não lembram a música, na verdade, né? Então, exercícios de técnicas, eles são de fato chatos, são exercícios complicados, principalmente quando a gente está aprendendo. Depois que a gente aprende, que começa a exercitar e você faz de maneira automática, né, se torna até mais agradável, né? Vira o hábito, então você começa a exercitar, a coisa fica tranquila. Mas o fato é que a gente, quando está estudando, a gente sempre pega uma música, uma partitura, por exemplo, ela está no andamento 130. Você vai começar estudando ela no andamento 80, 90 batimentos por minuto e vai subindo. A questão é que muitos alunos fazem assim: eles começam em 90 e ficam em 90, eles não querem chegar no andamento 130. Ou seja, você não tem a preocupação de evoluir, você sempre procura as partituras facilitadas, você sempre procura os arranjos mais fáceis, né? Então, assim, eu acho que você tem que procurar coisas de acordo com o seu nível, mas buscando sempre extrapolar um pouquinho o seu limite para que você possa evoluir, né? Então, esse tópico 4 ele é muito problemático e ele é uma grande pedra, né, no sapato de quem estuda música. Você não procura evoluir, ou seja, você está sempre acomodado, você está sempre querendo tocar o mais fácil, o que é mais cômodo, o que você tem certeza que vai conseguir fazer. Não, você tem que fazer isso, mas sempre batendo ali na porta do limite, né, para que você possa extrapolar. O quinto ponto seria: não respeita o andamento sugerido. Sempre diminui o andamento, nunca usa o metrônomo, né, tem pavor de seguir um roteiro sugerido. A gente já comentou um pouco sobre isso, né? O uso do metrônomo é importantíssimo, muito importante você utilizar o metrônomo, porque o metrônomo ele nos ajuda a manter um andamento fixo, coisa que a maioria das pessoas acham que tem, na verdade não tem. Isso é provado quando você vai para frente do instrumento. Quando você começa a tocar, que começa a colocar os dedinhos lá nas notas, o andamento vai embora, né? Então o uso do metrônomo ele é fundamental nos seus estudos, né? Parece ser chato, eu quando comecei a usar o metrônomo achei chato, tive dificuldades, mas a ideia é não desistir, é você insistir no estudo com o metrônomo, certo? E o último tópico seria o sexto, né? E esse também é muito grave e você deve dar uma certa atenção para ele, que é: você talvez seja escravo da internet. Muita gente... A internet é uma coisa fora de série, né? Você tem todas as informações que você precisa. De 10 anos para cá o mundo mudou muito, o mercado mudou muito, tudo mudou muito, as escolas estão mudando. O professor, infelizmente, ele está sendo erroneamente substituído pelos canais, pela internet. Isso é um grande erro, na verdade. O que é que a gente nota, né? As crianças hoje em dia, por exemplo, eu tenho filha, tenho sobrinha, e o que é que a gente nota hoje? Que as crianças, principalmente, elas perdem muito tempo na internet, né? Com jogo, com rede social, tal, essas coisas. E os adultos, os jovens, não são diferentes. Bem, o mundo hoje é conectado. Isso é muito bom. A informação, ela tem que rodar, ela tem que ser... Nós vivemos na era da informação, né? Informação é poder. Só que nós temos que fazer a leitura correta das coisas. Hoje em dia, a estupidez, ela é um grande motivo de lucro, né? O cara se vende muita besteira na internet. E em relação à música, o teclado, o piano, instrumentos, tem muito fanfarrão ganhando dinheiro, né? Com cliques, com anúncios de Google AdSense e tal. Então, assim, você precisa filtrar bem o que você vai ler na internet sobre música, né? Você precisa ter cuidado, selecionar aquilo que você precisa estudar, né? E não pegar as coisas aleatoriamente. Eu vou me esticar um pouquinho mais nesse tópico, né?
Porque eu tenho notado que alguns alunos, algumas pessoas com quem eu me relaciono nas redes sociais, amigos, a gente nota, a gente percebe que a sociedade hoje ela tem se tornado escrava da internet, né? da conectividade. Você vê, tem pessoas que não conseguem passar 5 minutos sem estar olhando no celular, é sempre consultando, é sempre vendo, e isso é muito perigoso, porque nós somos seres, né, que somos dotados da capacidade de pensar, e gente, nós estamos perdendo a capacidade de refletir, de pensar. A música é uma ciência que é uma arte a princípio, né, como eu disse no vídeo anterior, ela é uma arte e toda arte ela requer reflexão, né, ela requer um senso de imaginação muito forte, muito presente. E isso tem muito da personalidade, do caráter da pessoa que trabalha com essa arte, seja música, seja, sei lá, artes plásticas, enfim. Né? O dom artístico, ele requer uma reflexão, uma capacidade reflexiva muito grande. Né? Então, nós não podemos deixar de ler os livros, mesmo que sejam livros online, PDF ou papel mesmo, mas você não pode deixar, você não pode perder o hábito de ler. Aliás, se perder não, você precisa adquirir, porque a maioria dos brasileiros, dos estudantes de música, eles não têm o hábito de ler, né? E isso priva muito a sua cognição, a sua capacidade de aprender, certo? Então, esse sexto tópico, né? Estava passando o som e eu cortei. Você talvez seja escravo da internet, é algo muito sério, certo? Porque isso te faz perder muito tempo vendo besteira, treinando coisas que você não precisa treinar, né? Você vai ver canais aí, como é que se faz, sei lá, um dó com o dedo 5, como é que se toca com os 2 dedos e não sei o que, e você vê muita abobrinha, muita besteira, entendeu? Então filtre melhor os conteúdos que você tem que estudar, certo? Faça uma revisão aí dos tópicos que a gente comentou, certo? Esse é o terceiro vídeo, a terceira parte, né, dessa nossa reflexão, dessa nossa conversa sobre por que eu erro tanto quando eu toco. Então, tem outros tópicos, tem outras coisas que a gente conversou. Deixe seu comentário, pense sobre isso, vamos ampliar esse leque aí de discussão, tá certo? Para que a gente possa, sei lá, trocar experiências, né? Os alunos, vocês que têm outros professores, ou sei lá, são autodidatas, mas que encontraram uma forma de estudar, porque eu acho que esse é o caminho. Quando a gente encontra, não o professor, não o método, né? Mas quando a gente encontra o que é necessário, o que é que eu preciso aprender, né, para tocar melhor, para tocar bem, para realizar o sonho de tocar um instrumento como teclado ou piano. No meu caso, eu sou tecladista, né, adoro solo, sou tecladista que eu me especializei na área de solo, né, mas também harmonizo, também trabalho com acompanhamento. Não é bem o meu forte, mas é uma área que eu gosto muito, que eu estudo também, né, e como na música, como a gente costuma dizer, nós somos eternos alunos, né? Um dia na música você vai estar sempre estudando até o final dos seus dias, né? Isso não tem fim, tá certo? Então fica a dica, ok? Anote os tópicos, deixe seu comentário, paz e graça e até a próxima.